A homossexualidade é como qualquer outra doença mental, como a depressão, ansiedade, transtorno bipolar, que podem ser curadas. Confia em mim, deixe-o aqui e ele ficará em boas mãos. Foram com essas palavras que um médico psiquiatra convenceu uma mãe a deixar seu filho, um jovem, em uma clínica, para que esse jovem gay passasse por um tratamento para curar a sua homossexualidade e o transformasse em heterossexual. E o pior, o tratamento envolvia hipnose. Mas será que a hipnose pode mesmo ser usada para esses fins? Você já ouviu falar em cura gay? Apesar de parecer coisa do passado, as práticas chamadas de terapias de reversão sexual ainda acontecem em várias partes do mundo. E hoje eu quero falar sobre esse caso absurdo que aconteceu lá na China e preocupante também, porque eles estavam usando a hipnose para isso. Eu coloco entre aspas porque a hipnose ela não ela não deve nem funciona para esse tipo de situação, no caso dessas terapias de reversão sexual. E eu vou explicar o porquê. E apesar que aqui eu estou abordando esse caso que aconteceu na China, esse tipo de terapia acontece em outras partes do mundo, inclusive em alguns estados dos Estados Unidos. Lá, essa prática ainda é amplamente usada, mesmo com a proibição em 22 estados, porque lá as leis elas dependem de cada estado, né? Então vai ter estado que vai proibir, estado que não, enfim. E na China, né, que é inclusive o desse caso do vídeo, lá também tem essa prática e não tem nenhuma proibição do governo, leis, nada que proíba isso, o que é um absurdo. Inclusive, países como Irã, Malásia, Uganda, existem práticas desse tipo de terapia com anuência até mesmo do governo, que muitas vezes essas terapias são aprovadas pelo Estado nesses países. E uma informação importante é que a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, há mais de 30 anos já deixou claro que a homossexualidade não é uma doença, é uma variação natural da sexualidade humana. E esse caso em especial mexeu comigo, eu resolvi gravar esse vídeo, porque eles estavam usando sessões de hipnoterapia para fazer com que as pessoas acreditassem que não eram homossexuais. E incluíam até outros métodos mais agressivos, como o uso de eletrochoques, por exemplo. Vocês têm noção do quanto isso é cruel? As pessoas que passavam por esse tratamento, elas eram forçadas a acreditar que haviam algo de errado com elas. E com isso, elas passavam por situações humilhantes, além de, claro, de receber estímulos dolorosos e grande pressão psicológica para elas mudassem quem elas são de fato. Eu nem preciso dizer que o resultado disso tudo eram traumas, depressão, ansiedade, em alguns casos, até mesmo ideias suicidas. Mas afinal, por que estavam usando hipnose para isso? Existe um mito muito grande de que a hipnose pode fazer com que as pessoas façam coisas que elas não querem fazer. Isso é um mito enorme. Uma pessoa, ela não vai fazer aquilo que ela não quer com a hipnose, tá? Não é possível forçar, entrar na mente da outra pessoa e fazer com que ela acredite em algo que ela não quer acreditar. Mas então por que a hipnose funciona quando a pessoa busca a hipnoterapia para tratar uma ansiedade, uma fobia, um medo? Simples. A pessoa, ela tem um medo, uma fobia, uma ansiedade, porque a mente dela funciona de uma forma que ela acredita que aquilo é uma ameaça, certo? Porque a ansiedade nada mais é do que a sua cabeça achando, né, acreditando que algo ameaça. A maior prova disso é que a mesma situação para uma pessoa pode ser assustadora e para outra não. É porque internamente a mente da pessoa funciona para que ela acredite que aquilo é uma ameaça. Logo, se ela procura um tratamento com a hipnoterapia, é possível transformar a ideia dentro da cabeça dela que aquilo de fato não seria uma ameaça. E a consequência disso é o tratamento da ansiedade para que ela não sinta mais o medo ou ansiedade diante daquilo que antes gerava medo e ansiedade. Estão acompanhando o raciocínio? No caso do tratamento de reversão sexual, a pessoa ela não acredita que ela tem problema. Ela está sendo forçada a acreditar. Logo, a hipnoterapia não teria como fazer com que ela mudasse a ideia dela e simplesmente a hipnose fizesse com que ela deixasse de ser homossexual, porque não seria o desejo da pessoa. Então não é possível você fazer com que a outra pessoa
mude a ideia dela sem que ela de fato queira. Eu imagino que esse projeto da China, esse tratamento, eles estavam se inspirando num projeto da CIA, dos Estados Unidos, da década de 50, se não me engano, chamado MK Ultra. Depois vai lá no Google dar uma pesquisada, MK Ultra hipnose. Você vai ver alguns absurdos que o governo americano fez durante experimentos na década de 50. Então, não é possível você fazer uma pessoa um tratamento de terapia de reversão sexual com a hipnose. Apesar de ser um absurdo propor esse tipo de tratamento, né? Então, nesse vídeo eu queria esclarecer isso. Não existe usar a hipnose para esses fins. A hipnose, ela ajuda sim a mudar crenças, ideias, desde que a pessoa que está passando pelo tratamento queira essa mudança, que ela busque isso. Se a pessoa não quer isso, não é alguém obrigando ela que vai fazer com que ela, nesse caso, deixe de ser homossexual, mesmo porque não é uma doença, não é um problema, é uma questão natural da sexualidade humana. Deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida sobre hipnose, se vocês acreditam em alguma coisa que talvez seja até mesmo um mito. Comenta aqui que eu vou esclarecer a dúvida de vocês. Talvez eu até grave um vídeo sobre isso para ajudar, né, esclarecer essa dúvida para mais pessoas.